amigos, estou entrando em live agora. Hoje, uma agenda de campo do Projeto Iguaçu Novo PAC que se iniciou, né, quando a gente já viu falando nas nossas redes sociais. E hoje acontece uma visita técnica, né, do Projeto Iguaçu Novo PAC. A gente está com a equipe do INEA, a gente está com a equipe daqui da Coordena, que vai estar fazendo um trabalho de apoio ao INEA. E a gente está saindo agora para fazer a rota e vocês vão acompanhar nas filmagens. A gente vai trazer mais informações para vocês conforme a gente for andando, tá? Tamo junto, galera. Para poder me desenrolar aqui. Olá, pessoal. E agora é a recomposição do dique que está sendo construído, está sendo aos poucos retirado. A limpeza do canal. Oi. Tá ventando muito, tá voando, só para vocês poderem ver aqui. Agenda oficial, tá ok? Agenda oficial. A gente está na segunda parada. A gente está aqui na descida da Presidente Kennedy, né? Aliás, na subida para o lote 15, direção lote 15. Direção lote 15. Aqui na Presidente Kennedy, agora atual o Leonel Brizola, né? Desse lado aqui, Cidade dos Meninos. E desse lado aqui, Jardim das Flores, né? O loteamento Jardim das Flores. A gente está chegando nesse ponto que vocês conhecem claramente. Sempre fica aquele bolsão d'água aqui, antes já era um lote 15, que engarrafa tudo, para tudo. E essa área aqui do nosso lado esquerdo é aquela área que a gente começou a ver ser aterrada algum tempo atrás, né? E no ano passado, com a chuva de 2024, houve muita pressão política, vamos botar assim, né? Claro, por causa da opinião pública, e foi paralisado esse aterro aqui, que a gente não sabe, na verdade, o que aconteceu ou o que vai acontecer. Mas vamos acompanhar aqui para ver o que o representante do INEA vai estar passando para a gente a respeito da intervenção que vai ser feita nessa região aqui para o projeto Iguaçu, para o projeto de controle de inundação, né? Que está sendo previsto nessa região. Vocês vão acompanhando daí, tá? Mais uma vez reforçando, quem está aqui comigo são várias lideranças de associações de moradores, representantes. Tem um técnico aqui da UFRJ também, que está acompanhando a gente aqui, né, que vai participar, que é do Comitê de Bacia da Baía de Guanabara, e vai participar também do acompanhamento do Projeto Iguaçu. E vamos acompanhar aqui, ó. Vergara está indo na frente, Luiz Renato Vergara, que é um dos coordenadores dessa fase do Projeto Iguaçu aqui em Duque de Caxias, que vai estar falando para a gente sobre as intervenções previstas aqui nessa etapa do Projeto Iguaçu em nossa região. E como a gente sabe que a bacia daqui da região do Pilar, né, de Caxias, influencia a gente diretamente também, né, por causa do Rio Iguaçu, é claro que a gente está acompanhando para entender direitinho o que está acontecendo, tá? Então, a nossa esquerda é o bairro do Pilar, né? Olhem para a rua do bairro do Pilar. Olha como a cota, olha como a cota é rebaixada. Exatamente. A gente aqui na Kennedy está numa cota alta, né? Isso. O que aconteceu? Cota fora, irregular, aqui nessa região. Repare a cota que está, a altura que está aquele morrote ali. Aquilo ali foi um aterro que foi feito. Não vou aqui entrar no mérito quem fez, porque não fez, eu não sou do INEA, não sou da prefeitura, fui secretário, não fui eu, não foi na minha gestão quando eu fui secretário aqui, mas fizeram. Mas havia um dique aqui e esse dique foi destruído. O pessoal pegou esse dique aqui, não sei, de forma clandestina, e foi desconstruindo o dique existente. Esse canal aqui, que era justamente o canal auxiliar desse dique, desobstruído. O que ocorreu? Essa região daqui do Pilar, alguns anos atrás, quando tinha uma chuva forte, não enchia. O trecho que mais enche do Pilar é da 5 de julho em direção ao polder, que é justamente onde não deveria ter ocupação, mas ali houve ocupação desenfreada. Essa região aqui do Pilar não enchia antigamente. Por que passou a encher?
por conta desse aterro que foi feito e por conta da destruição do dique e da obstrução desse canal. Esse canal auxiliar, ele dá lá no Iguaçu, que a gente vai lá ver. Só que ele é um canal que tem provavelmente uns 4 metros de largura, não mais que isso, é bem regular a seção dele, mas é de 3,5 de largura e chega para desaguar no Iguaçu de uma maneira de 60. Então, está completamente obstruído. Isso aqui está gerando a enchente, está afundando a turma que já está numa cota muito rebaixada. Então, nessa etapa aqui, a intervenção é o quê? A limpeza desse canal auxiliar, que está completamente obstruído. A gente colocar uma manilha, uma galeria de concreto com uma seção adequada para poder beber toda essa água e a recomposição do dique. Começa aqui. Então, é desse trecho aqui até lá embaixo. Vocês já estão reparando aqui? Olha aqui. Vamos acompanhando aí, pessoal, o que o técnico está falando. Depois, claro, que a gente vai questionar, né? Vamos acompanhar. Quem mora aqui na região conhece muito bem esse trecho aqui, né? Aqui entre Cidade dos Meninos e Jardim das Flores. Todo mundo sabe desse rebaixamento da pista. Olha toda, ó. Como que era o dique. O material foi retirado de forma clandestina e irregular. Olha a altura do dique que era. Ou seja, a função de proteção não existe mais. Então, a gente vai recompor o dique, botar na cota necessária, para justamente não permitir que essa cachoeira continue afogando essa região do Pilar. E essa intervenção. Todo esse trabalho aqui de recomposição, recomposição do dique. Na verdade, Vergara, isso daqui, literalmente, a gente sabe quem foi que fez isso daqui. A máquina da prefeitura, recolhendo lixo. Porque é assim que acontece em toda a cidade. Como não existe um critério, não existe um equipamento correto, não existe um acompanhamento, a fiscalização adequada, eles usam uma reta escavadeira para ir pegando lixo e vai levando o talude, infelizmente. Eu não estou dizendo que a prefeitura não retirou o material, não. Só que esse dique não começou, não terminou aqui. Isso é até lá embaixo. Isso. Entendeu? Não, mas aí cada vez que foi tirando, é justamente. E isso é comum da gente ver literalmente toda a Baixada Fluminense. Né? Eles não utilizam equipamento adequado, entendeu? Então já começa o erro por aí. Por isso é importante. Não tem. Por isso é importante a questão de um fórum regional, onde todas as prefeituras, todas as entidades, a sociedade, o governo está para bater de frente, para chegar e fazer uma reunião e discutir e passar o papel de cada um. Aí como não passa, o secretário não participa, no caso aqui deve ser conservação, não sei, em Caxias, não passa, né? Aí ele continua fazendo o serviço desse jeito. Por quê? Porque ninguém pune ele. Ninguém chega e chama atenção. Exatamente. Esse problema que eu discordo, já viu, porque isso aqui tá boa aqui, a ponta da tábua no nível da rua, ou seja, 2 metros para baixo, agora tem 3 metros de aterro para cima. O problema está no aterro. Estão aterrando, se diz que montando um morro, aterrando o rio. E isso não é rápido. E botando a culpa no meio ambiente, que é isso que eu não entendo. É rápido. Isso, em 2002, quando começou esse aterro lá no Poço Bravo, aterra até o rio, onde o rio de Boca, no Rio Iguaçu, certo? Aí entraram lá no campo de bomba. Aí eu entrei com o Ministério Público Federal, viu? E eu tenho como te provar o passo a passo. Aonde eu vi questionando, isso aqui é o terceiro aterro desordenado, esse aqui. O que acontece, aonde eu vi questionando o Ministério Público Federal, que eles não estão fazendo o papel que deveria fazer. Quem trouxe esse aterro para mim, é para que não faça acesso no morador do Parque da Liberdade, não. Quem trouxe tem que levar para o mesmo lugar. Nem morador, você trouxe, nem morador. Não, você nunca mais tem que investir. Isso dá seu nome, enterrar dinheiro na beira do rio para fazer benefício próprio para um se dar bem e a população morrer afogada
e vem com esse negócio de INEA. Eu tenho que lhe provar e vou provar mais uma vez. Não estou te falando que eu prova, que para isso o João Batista é meu amigo pessoal. Mas no coletivo com ele, com o governo, com a sociedade civil, eu tive que levar ele para o Ministério Público, porque ele sabe como é que funciona. E provei para o Ministério Público do Ministério Federal, por 10 advogados contra mim, já viu que o tal do campo de bomba que é para fazer o tal de SEASA. Que isso que é errado, bota o aterro, mas eu vou questionar. Eu vou chamar uma audiência pública e vou questionar o próprio Ministério Público Federal. Se você quer saber, tem 3 meses que eu comecei uma briga com os 4 delegados de Duque de Caxias e estou provando para o Estado do Rio de Janeiro. Graças a Deus já melhorou muito. Tem 3 meses que eu estou recebendo queixa. Vou dar um exemplo. Esse negócio de queixa online. Aí, doutor, se o problema é da Associação de Moradores, aí tem um presidente, ele tem que resolver, não tem quem chegou nele, ele tem que resolver, não tem explicação. Agora, se o problema da delegacia, o delegado tem que resolver, não tem esse negócio não. Então, eu tenho que te provar tudo documentado. O Estado do Rio de Janeiro, reconhecendo com a minha ignorância, já viu milhares de pessoas que estão beneficiadas. Então aqui, por exemplo, a assaltada que Deus decidiu. Agora, é justo a pessoa, é assaltada, aí o dinheiro da história. Aí chega na delegacia, não fazer online. Ela não sabe, já viu o telefone, já perdeu o telefone e ela só sabe ligar e desligar. Aí vai fazer uma roda, aí R$25. Meu Deus, mas se já foi roubada, como é que vai pagar? Você está entendendo? Em cima disso, seu Carlos, deixa eu fazer uma colocação aqui também. Deixa eu só fazer uma aqui rápido. Essa intervenção do Projeto Iguaçu, eu acho que nenhum de nós discorda. Tem que recompor. Sim, tem. A questão do aterro não é o Projeto Iguaçu que vai retirar dinheiro para fazer isso. Exato. Então tem que. Vocês estão apontando muito bem por isso que eu vou roubar do problemas, Ministério. tem que passar para a MT, etc. Parando, mas não está mandando. Seu Carlos, deixa eu só fazer mais uma colocação aqui. Uma das maiores reclamações desde a primeira fase é a questão do reassentamento. Você trabalhou no reassentamento. O bairro que está aqui do lado, que é o bairro Jardim das Flores, até você morador do Jardim das Flores que estiver vendo o vídeo aí, o bairro foi feito dentro de uma área de polder. Foi aterrada a área de polder. A prefeitura, na época e ao longo dos anos, não proibiu, como não proibiu o aterro aqui também, ou seja, não há fiscalização. Se não houver fiscalização da prefeitura, a gente está enxugando gelo, não adianta. Então, só para poder concluir, se a questão do reassentamento chegar no ministro, deputado federal, senador, se a questão do reassentamento, que é o maior problema da Baixada Fluminense, como Mariane Ramos falava, que foi presidente do INEA, presidente do IBAMA, falava, o maior problema é o reassentamento. Então não adianta dragar rio e não retomar a questão do reassentamento continuamente, não vai resolver. Rogério, são 2 questões. Primeiro, está correto, a questão do reassentamento, principalmente nas áreas do Pilar e São Bento, é muito gritante. Poderoteiro. Como São Bento, não, Poderoteiro a gente está parado ali. Não está nessa fase, mas na verdade é a Baixada toda. Mas nas áreas sensíveis que o plano diretor identificou, é algo assim muito difícil, muito complexo. Nós, enquanto o INEA, nós enquanto projetistas, também na etapa de Belfort Roxo, esse projeto está parado há 10 anos, né? Então, o que a gente identificou? Tem a questão do reassentamento, mas vamos hierarquizar. Só para colaborar aqui rapidinho, detalhe que eu lembrei aqui, as áreas que foram reassentadas lá na época, né, aproximadamente 3 mil famílias, né, as áreas foram reocupadas, como a gente já denunciou ao longo desses 10 ou 15 anos, viemos falando, e não houve fiscalização. As áreas foram novamente sendo ocupadas. Só fazer uma visita técnica nessas áreas, vai ver que todas elas foram ocupadas novamente. Então qual foi a estratégia? Vamos priorizar as intervenções que não necessitem de reassentamento, para que o projeto Iguaçu tenha continuidade. Porque teve 2 seleções agora, né? Teve uma seleção no ano passado e esse ano. No ano passado, o INEA aprovou 160 milhões de reais, a Prefeitura de Belfort Roxo aprovou 208 para o projeto Iguaçu. Esse ano, o INEA não conseguiu aprovar e a Prefeitura de Belfort Roxo aprovou 30 milhões de reais na nova seleção. Bom, dentro do plano, como um todo, a gente sabe quais são as áreas que a gente precisa fazer o reassentamento, retirada, para justamente fazer com que seja novas áreas de polder. Por exemplo, polder Jardim Glaucia Redentor.
Aquilo ali já tá, a ocupação tá andando no cacete. O Gaspar Ventura, o canal Gaspar Ventura, sim, e outros tantos. Então, o reassentamento é central, é estratégico, mas foi uma opção não fazer isso agora, porque o trabalho, o projeto ficou parado 10 anos, a gente tinha que retomar o projeto para aí sim. Agora, fizemos as intervenções urgentes, a hierarquização das intervenções, são essas que foram apresentadas. E na próxima etapa, acredito que a gente vai conseguir fazer um grande plano de reassentamento. Infelizmente, a gente escutou a mesma coisa, Vergara, não estou criticando você, você entenda muito bem. Infelizmente, a gente ouviu a mesma coisa no início do Projeto Iguaçu, lá na primeira fase, em 2009. Exatamente a mesma coisa. O cobertor é curto, o Mink falava que o cobertor é curto, essa coisa toda, e o reassentamento, mais uma vez, ficou para depois, as áreas de poder sendo ocupadas, as famílias que estão lá na área de risco não estão sendo retiradas, né, e vamos embora. Rogério, não, mas no parque não teve reassentamento. Não o que deveria ter tido. Não, querido, mas primeiro você começa, óbvio. Você tem que começar. E, infelizmente... Aí o apagão de 15 anos, 10 anos... Parou 10 anos. Rogério, de novo. Tinha 400 milhões aprovados no PAC 2, primeira seleção, 350 milhões aprovados. Depois, na segunda fase do PAC 2, segunda seleção, foi aprovado mais 450 milhões de reais. Tinha dinheiro. Teve lá. O problema é que as gestões, depois que eu saí, que Marilene saiu e que o Mink saiu, depois que nós três saímos, quem ficou no lugar... Mas por isso que eu deixei bem claro que não é com você. Eu estou falando aqui com o governo municipal, com o governo estadual e principalmente com o governo federal que eu estou falando aqui. Exatamente isso. E aí agora estamos, infelizmente, voltando para retomar onde estava paralisado. Então fizemos um diagnóstico, analisamos, a demanda de reassentamento continua e permanece, mas nessa etapa, gente, vamos retomar e priorizar. Foi uma questão estratégica. Vamos seguir. Tá bom? Então, como vocês ouviram aqui, a questão do posicionamento é justamente aquela questão. O reassentamento, mais uma vez, ficou para depois, não há previsão de reassentamento nessa fase do Projeto Iguaçu aqui agora. Essas áreas que foram ocupadas, por exemplo, tá legal, foi aqui ocupada, essa área aqui foi aterrada. Tá, mas ninguém falou o que vai acontecer, né? Se vai tirar o material, se não vai tirar o material, quem é o responsável por tirar o material? Essa é a questão prática. Como que fica? Continua ocupando a área de polder e condenando a comunidade. Porque, primeiro, o governo permitiu que se fizesse o loteamento, porque para fazer um loteamento teve que ser assinado, não teve? Teve que ter um licenciamento ambiental. Fez o loteamento e depois permite uma situação dessa. É complicado. Mas vamos acompanhando aí, vamos pro próximo ponto, ok? Vamos lá, vamos seguir. Vamos voltando agora, a terceira parada aqui no Jardim das Flores, tá ok? Completamente assoreado, e aqui à nossa direita nós temos o Rio Iguaçu. Diga. Olha a construção, pô. É uma das comportas que nós vamos substituir. O loteamento legalizado, pô. O reassentamento fica depois, que eu tô falando. Quando o bairro de lá ficou debaixo d'água, em janeiro de 24. Isso, eu tava aqui. Porque justamente... Passei 2 noites aqui. O polder ele é composto pelas comportas, isso, pela área de reservação, isso, e canal auxiliar. Olha as comportas do jeito que estão. Destruídas, as 6. Isso. E aí a gente vai fazer a recuperação, substituição, vamos fazer outras comportas, fazer a limpeza do canal auxiliar, bem como a dragagem do... Aqui é o trecho que finaliza o trecho de Caxias, tá? Da dragagem, que é a última estaca do trecho de Caxias, e a montante, o trecho de Belfor Roxo vai continuar com a mesma cota, mesmo projeto, mesma solução, até o Botas. É o Iguaçu. Esse é o Iguaçu, a ponte da Kennedy, é que termina o trecho de linha de dragagem do Iguaçu. E essas comportas eram flat? Eram flat. Eram flat. Sim, por força hidrostática. E aí a gente vai substituir e vamos fazer toda essa limpeza aqui. Mas o limpa-rio, né, Rafael? Depois se eu tiver... Já tinha feito já algumas coisas, mas em termos de cota de projeto não, né? Que agora vamos fazer. Até porque a gente não tem isso completamente definido. E o limpa-rio, quando entra,
ele não faz dragagem. Sim, faz assoreamento. Assoreamento, perfeito. Um detalhe, Barreto, a respeito dessas pessoas que moram aí. Vamos continuar. Não está prevista a retirada delas nessa etapa não. Mas isso é algo que precisa ser feito sim na próxima etapa de investimento. Do governo federal. Eu não, é novo. Na minha época, Rogério, você me lembra se depois eu estiver errado. O loteamento tem quase 20 anos. Essas casas aqui... O loteamento todo tem quase 20 anos. Eu tenho gravações de lá da época. Essas casas aqui? E só foram, como é que você fazendo puxadinho? Por falta de fiscalização, essa coisa toda. Agora, Vergara, uma pergunta importante que eu esqueci de fazer ali, falei sobre o reassentamento. Ele está aqui literalmente, como o motor Zé Paulo, né? Está ali, literalmente a questão. Sim. O loteamento todo, na verdade, está dentro de uma área de polder, né? Ou seja, é necessário a retirada dessas famílias para poder sobreviver ao regime do bairro. Sim, vamos botar assim, né? Porque não tem área para descanso. Porque a gente sabe que a gente vai lá no polder, né? Sim. O polder é pequeno, não comporta a água toda que precisa, principalmente questão, mais uma vez, de mudança climática. Aí, outra coisa que não entrou agora, como não entrou em 2009, estação de bombeamento. Mais uma vez, não colocaram a previsão de instalação de estação de bombeamento, tanto aqui na questão do Pilar, né, Jardim das Flores, como de São Bento, Vila Alzira, essa questão toda. Nós estudamos, vamos por parte. Questão do bombeamento. A gente colocou, a gente rodou um modelo, tá? A gente verificou que não precisa trabalhar com bombeamento, só com comporta flap. É o suficiente. Mas aqui. Foram 6 bombas instaladas aqui em 2004. Não foi bomba, foi comporta. Não, 6 bombas foram ligadas aqui. Rogério, eu estava aqui. 6 bombas provisórias. Não. Eu estava lá e aqui. Deixa eu falar, deixa eu comentar. O que aconteceu naquela chuva? Na madrugada, quando começou a encher o polder do Monteiro, certo? Alguém, uma moradora da região do Pilar, mandou um vídeo para a Rede Globo dizendo que a culpa era de lá, do lote que tinha, entre aspas, aberta a comporta, ela não tinha conhecimento técnico. O que aconteceu? Reuniu uma multidão de pessoas. Ó, pessoal, agora eu tô dando informação oficial, vocês estão vendo aqui, a gente está numa agenda oficial, tá ok? Aí uma multidão de pessoas invadiram a estação de bombeamento de madrugada, armada, expulsaram o técnico e mandaram o técnico desligar a estação de bombeamento, que ficou desligada há pelo menos 24 horas. E eu fiquei de madrugada ali, fiquei de madrugada aqui. No outro dia eu estava aqui, uma multidão de pessoas, o deputado Marcelo Dino estava aqui também, eu filmei ao vivo com ele, tá ok? E a conversa foi que a gente não poderia ligar lá, porque senão ia dar confusão, ia tacar fogo em tudo, e aquela coisa toda, e que só poderia ligar lá depois que chegassem as bombas aqui. Enviaram 6 bombas provisórias, eu tenho vídeo para provar, isso está no nosso canal, mandaram 6 bombas provisórias para cá, que ficou aqui durante meses. Aí a pergunta é, vai acontecer isso de novo? Porque o que eu estou vendo é o que vai acontecer, que vai ter que mandar bombas para cá provisórias, que a gente nem sabe quanto foi gasto. Rogério, presta atenção. Por que foi preciso, vamos discutir, por que foi preciso botar a bomba provisória? Porque o poder estava cheio, não tinha saída de água, não tinha saída, exatamente. Exatamente, é isso que eu estou falando. O sistema de polder não funciona. Obviamente, estão funcionando a alternativa correta que foi feita, emergencial, de botar bomba provisória. Agora, o que nós estamos fazendo agora? Cuidado que não cai. Cuidado que aí, o que nós estamos fazendo agora? Agora nós estamos restaurando o sistema de polder do Pilar, que está colapsado. Entendi. Aqui ficou debaixo d'água todos aqueles dias porque o sistema colapsou. Então, nós estamos... E esse sistema de polder não foi nem feito no PAC 1, foi feito no Baixada Viva. Governo Brizola, se eu não me engano. Governo Zito. Mas houve mais de 700 reassentamentos aqui de áreas que foram ocupados novamente. Exatamente. O que teve no PAC 1 de intervenção no Pilar não foi implantação do sistema de polder, foi reassentamento e limpeza e do canal auxiliar e dos canais drenantes. É isso. Então o que nós estamos fazendo agora? Agora a gente está requalificando, restaurando um sistema que hoje não funciona. E pelo projeto não precisa de bomba. O comporta flap é o suficiente para a gente trabalhar com o que tem. Contudo, as áreas foram ocupadas. Essas áreas precisam sair. E aí, no próximo momento, a gente vai fazer tem que ser feito um trabalho de reassentamento para retirar essas pessoas para justamente a área de espraiamento do polder ser maior. Agora, uma coisa para terminar aquilo que a gente estava na questão do dique, que foi destruído. Então, é justamente a limpeza do canal, a recomposição do dique vai até aqui nesse ponto, que a gente está
A gente está aqui na margem do Rio Iguaçu, essa aqui é a margem esquerda do Rio Iguaçu que a gente está. Então vai até naquele ponto ali, justamente a galeria, que hoje é uma galeria de 60, que entope tudo, bota todo mundo debaixo d'água. Absurdo. Vamos substituir e vamos fazer e vamos retomar e recuperar o dique que vocês viram está todo destruído ao longo. Agora nós vamos pro polder, pra gente dar uma olhada, tá? São 6 compostas como essa ao longo. Faz uma parada aqui complicada, né? O assunto é bem complicado, mas vai acompanhando, pessoal. Vamos junto. Liberou aqui, graças a Deus. Pessoal, a gente tá chegando agora na quarta parada, no quarto ponto. Vocês vão conhecer agora o polder do Pilar, né? A área reservada aqui para acúmulo de água da chuva do Pilar. E a gente chegou aqui agora, as lideranças chegaram aqui agora. É literalmente um lago, né? Aqui é literalmente um lago, ó. É um reservatório de água, tá vendo? É o polder do Pilar. Essa área que vocês estão vendo aqui, um reservatório de água da chuva, né? Ou seja, esse polder, né, essa lagoa aqui, ela é feita justamente para acumular água da chuva enquanto a comporta não abre, já que não tem estação de bombeamento e nem há previsão, como vocês viram o técnico falando aqui, né? Então essa área é usada justamente para acumular a água da chuva enquanto o rio tiver com a maré alta, por causa da Baía de Guanabara, né? E as comportas estão fechadas, é claro, para a água não entrar para dentro do bairro, né, na verdade. Isso aqui é uma forma de acumular água para a água não chegar no bairro. Mas a gente sabe que é insuficiente. Isso aqui não dá certo. Não dá certo, não funciona. Então, né, vamos ver qual é a previsão de ações aqui nessa região aqui. Vamos ver o que o técnico vai falar pra gente aqui. Ok? Justamente da geratriz inferior da comporta. Bom, pessoal, aqui então temos o polder, né? O polder Pilar. Você tem aquele canal auxiliar que vem lá e joga pra cá. E o dique, nós estamos aqui, isso aqui é o dique, o tal do dique, né? Esse dique que a gente chama de dique carroçável, você vê que ele está completamente irregular, né? Vocês, por exemplo, sentiram muito bem essa irregularidade na van. Então, a gente vai recompor o dique para ele estar na cota de projeto correta. O polder hoje, ele vai ser dragado, a gente vai tirar toda a quantidade de sedimento, de assoreamento que teve com o passar dos anos, para aumentar a capacidade de reservação dele hoje, que não tem. Ele reserva, mas reserva menos do que poderia reservar e não funciona o sistema de comporta por conta das comportas estarem completamente destruídas. Então, essa é a última etapa aqui da Pilar de intervenção que a gente tem. A recomposição e a restauração do sistema de polder, das comportas, restauração dos diques aqui no Pilar. E aqui a margem, nossa margem direita, temos o Iguaçu, que vai ser todo dragado também para trabalhar, para bater naquela cota e garantir a reservação dela para um TR de 50 anos. Vergara, você viu ao longo do percurso ali as construções avançando. As construções continuam avançando, como a gente falou, a questão da necessidade, o reassentamento ele já é uma necessidade para quem já estava, né? O morador antigo que foi enganado e comprou um lote nessa região, infelizmente. Mas a gente vê a falta de trabalho da própria prefeitura, das prefeituras, porque esse problema não é só de particular de Duque de Caxias, Belford Roxo também tem esse problema nos outros municípios, mas você vê a questão ali do avanço ali, que é uma coisa que o INEA precisa ver isso, né, que a prefeitura precisa ver isso, é necessário fazer a fiscalização, senão não adianta. Aqui são as lideranças, mas a população vai continuar sofrendo o mesmo problema, porque as construções estão avançando, é complicado. Verdade. Entendeu? Alguma dúvida? Ali também é um dique ou não? Ali é dique também. Ali é o Dá dique. para além? Sim, o canal Cintura ele sai ali, ó. Esse dique aqui, o Pilar, né, o polder Pilar, você tem na sua margem direita, você tem o Iguaçu. E a gente, se a gente vai até o final, a gente vai justamente chegar naquela ponta que está no Rio Pilar. Porque o Pilar, ele encontra com o Iguaçu mais para lá, entendeu? A gente está justamente no trecho de encontro do Pilar com o Iguaçu e o ponto do polder, que é justamente para reservar e segurar essa água que hoje não está
conseguindo fazer, porque está colapsado. Seu Carlos, alguma pergunta? Acho que isso está faltando. Eu confesso porque até agora vocês estão acusando uma coisa que para mim não vai resolver nada. Um ele está levantando ali, e o outro bate na terra sem medo de errar. O aterramento desordenado, já viu, é obrigar quem botou, o governo, ele já viu, tem o direito de tudo. Sim. Botar para tirar, levar para o mesmo lugar de onde trouxe. Aí ninguém vai querer enterrar dinheiro na beira de rio, porque isso, a produtividade, já viu, ele só cresce porque alguém alimenta. Quem alimenta isso é o governo. Vou dar um exemplo. Na comunidade do Parque da Liberdade, aonde eu moro, não era de necessidade de mexer, eu tenho que provar para vocês. A maioria das pessoas que saiu lá, viu, a maioria já morreu tudo de depressão, porque não entendeu, já viu, estava tudo comigo. Aí o João Batista, que é por isso que eu tenho que comprovar, acertou a coisa comigo, depois vendeu o INEA vendeu. Tinha 24 milhões para dividir no meio. Eu tenho tudo documentado, Ministério Público Federal, por isso que eu gosto do Ministério Público Federal, que me dá tudo detalhado. Então, o INEA vendeu aqui o projeto para o município até onde talvez hoje queira me ouvir. Não senta para exatamente para discutir comigo. O que é que está acontecendo? Você entender. A pessoa já pegou apartamento, pegou aluguel e está lá no mesmo lugar. E mesmo errado eu vou ter que defender, porque a prefeitura é que está fazendo, sim senhor, tudo errado. A prefeitura de Caxias. Então as pessoas já pegaram apartamento, já pegou a indenização, aí está alugado apartamento, e viu ganhando minha casa, minha vida. E é errado. E eu vou ter que defender essas pessoas, porque o eu está na prefeitura. E quem paga errado paga duas vezes, que aí está acontecendo. E não precisa de mexer com o pessoal da comunidade. No caso lá do Rio, por exemplo, né, na época a gente fez uma visita técnica com a comissão do PAC da LERJ. Rodrigo Neves era deputado estadual, presidente da comissão do PAC, e como eu tinha estado lá na audiência pública, lá a gente provocou essa audiência pública, né, essa visita técnica, aliás, eles estiveram aqui 2 vezes pelo menos, e até pediram para a gente escolher um terreno, indicar um terreno numa área segura, né, e a gente tiver técnica. E aí foi feita a indicação do local, lá no caso do lote 15, fizemos a indicação do local para construir o condomínio, não fizeram nada, não bateu informação, não bateu nada, até que eu recebo uma ligação de Brasília. Eu recebo uma ligação de Brasília, o editor-chefe do jornal O Globo de Brasília, passando por coordenador da Comissão do Controle Social, se tinha conhecimento que o Rio de Janeiro estava devolvendo 20 milhões para Brasília, para o Ministério da Integração. Eu falei, o quê? Aí eu tive que receber a informação de lá de Brasília que o ex-presidiário, né, devolveu o dinheiro e não construiu o condomínio. Deixou eles ficaram lá. Então é esse tipo de trabalho, entre aspas, paralelo, que a gente vê de mãos políticos, né, que a gente vê a coisa não avançar lá no Parque da Liberdade, não vê avançar na Chatuba, não vê avançar no Pilar, não vê avançar em outros lugares. Então, prefeitura, vamos tomar as responsabilidades, vamos fazer cada um a sua parte. Exatamente, vamos fazer cada um a sua parte, porque as lideranças vão continuar cobrando, não adianta. E se vier a água, nós estamos em mudança climática. Se vier a água, literalmente, com o perdão da palavra, vai dar merda e a gente vai bater, não adianta. Vamos pro próximo agora, lá para São Bento, vamos de São Bento agora. São Bento é um trabalho mais... Vamos lá eu explico. Vamos dizer a Érica em loco. Vamos dizer a Érica em loco. Vamos acompanhar, a gente vai lá no São Bento agora, que na verdade aqui é do outro lado, aqui, ó. São Bento. Vamos para lá e vamos ver as instruções. Lá é muito grave, só que a ocupação de São Bento é a pior que tem do sistema que foi pensado, a mais agressiva que tem. Então, o que a gente tem aqui, de fato, a gente está fazendo o que é possível fazer, né? Então, o que é possível fazer? A gente está fazendo a captação da mesodrenagem. Aqui atrás a gente tem uns grandes morrotes. Esses grandes morrotes contribuem significativamente para a enchente aqui em São Bento. Então, a gente está captando, a gente está pegando esses canais aqui. Primeiro fazer que esses canais, eles são justamente os canais artificiais de drenagem, que foi feito para justamente escoar para o podre São Bento, que não existe mais podre enquanto função hidráulica, por conta da ocupação que teve. Então a gente está limpando e melhorando o escoamento desses canais aqui. Então a gente está colocando umas galerias, fazendo limpeza,
esse canal aqui ele faz uma curva de 90 graus para depois chegar lá no Iguaçu. E estamos fazendo a captação dessa água, dessa drenagem, dessa contribuição do volume de água dos morros, fazendo uma captação no pé do morro para poder fazer com que essa água não vá para dentro do bairro. Então é o que a gente conseguiu fazer sem desocupar, sem retirar. Mas se a gente for colocar numa ordem de prioridade, Rogério, reassentamento, o V0 tem que começar pelo São Bento. Não tem outro lugar que não precise mais de reassentamento. Aqui em Caxias tem vários lugares, né? Porque a demanda é muito grande. Mas se a gente. E recursos você tem que trabalhar com o que tem e anarquizar o que tem. Só que em termos de reassentamento que a gente tem que fazer aqui. E essa água que a gente está pegando, o que a gente está fazendo? Vamos mandar para o Campo da Bomba, né? Que hoje o Campo da Bomba a gente vai fazer uma galeria por MND, por método não destrutivo. O Campo da Bomba é uma área de proteção ambiental, o Campo da Bomba é uma área de espraiamento. Então, essa água que iria para dentro do bairro, a gente vai fazer essa captação e jogar para o Campo da Bomba, para espraiar. E aí, só que aqui é um lugar meio complicado, vamos andar até onde puder andar por conta de questões de segurança. Mas exatamente lá mesmo, mas quem manda lá sou eu, não que te entendeu. Já entendeu, não entendeu? Agora que eu tô pegando o roteiro. Ele quis dizer que é tudo com ele mesmo. Ó, a gente está no bairro São Bento agora. E você vê aqui o mesmo problema que você vê nas outras regiões. Tá vendo agora? Construção dentro do rio, basicamente, né? O muro em cima daqui da margem do rio, que a gente chama de talude do rio, né? Mas tá vendo aqui, ó, esses pequenos canais que tem nos bairros, esses canais aqui de dentro do bairro são os canais que drenam o bairro, que faz a água da chuva escoar até o rio principal. Né? Então essa água precisa chegar até o rio principal para ela poder ser escoada. Como as construções estão basicamente impedindo, né? Tá vendo aqui, ó? Literalmente impedindo, olha aqui, olha o muro desse galpão aqui, ó. Olha o muro desse galpão, ó, olha ali, dentro, o alicerce dentro do rio. Basicamente lá na frente é obstruído, tá vendo ali, ó, passagem. Aí eu pergunto para você, como que a água vai sair? Não vai sair. Então não adianta o projeto fazer o paliativo e não fazer o principal, que é o reassentamento, tá? Essa aqui foi a 5ª parada aqui no bairro São Bento e a gente vai seguir em frente aqui. Legal? Vamos continuar aqui recebendo as informações e tentando articular aqui. Vai acompanhando aí, pessoal. Tamo junto. Vamos lá. Bom, Tinha esse negócio dessa água em cima, mas aí depois que o pessoal foi construir, eu denunciei imenso, quando aparecia, saía, parece que não tinha acontecido nada. Então depois que começaram a construir ali, que ali está mais alto do que aqui, sim, aí que a gente está tendo essa enchente aqui dentro. Sim. Você repara que o MA do canal está na mesma cota do grade da rua. Então, se você espirrar aqui, vai deixar isso aqui debaixo d'água. Então, não estão saindo aqui, a água do joelho, bem. Então, o problema é ter ocupado aqui, né? Exato. Então, qual é a ideia aqui? A gente, vamos limpar, vamos adequar essa calha, mas vamos jogar a água que tem, essa água de chuva, né? Desviar para o Campo da Bomba. É a forma que a gente viu, já que a gente não consegue agora nessa etapa fazer o reassentamento das pessoas que estão ocupando aqui no São Bento, a gente vai pegar essa água e jogar pro Campo da Bomba. Essa água vai ser conduzida pelo canal até o campo direto, vai passar por baixo da linha, vai ir pro Rio Iguaçu? Vai passar por baixo da linha. Não esse direto canal, assim, pro Campo da Bomba. A gente vai fazer por MND uma travessia embaixo da linha férrea para chegar na cota correta no Campo da Bomba. Mas dá cota suficiente passando por baixo da linha? Dá. Você vai chegar. Como é que vai ser? A gente conseguiu fazer a cota de captação abaixo da linha férrea. A gente vai fazer de uma forma para justamente não atrapalhar a linha férrea. E aí a gente vai indo até chegar na cota de projeto do Campo da Bomba, entendeu? Vai uma galeria grande. Qual a previsão de medida dessa galeria? Aí tem que ver o projeto, mas eu acho que não é menor que 100 metros. 100 metros de extensão da galeria, até você conseguir chegar na cota. Por exemplo, isso é 2.300 metros, o Rio Sarapuí ao Rio Iguaçu.
qual a metade que tem? Vai ser mais ou menos meio? Dessa passagem aqui. Dessa galeria? Daqui para lá. Para o campo da bomba? Isso. Extensão, tem que me lembrar agora o projeto, mas eu acredito que seja uns 100, 150 metros de extensão da travessia. Você tem uma travessia. Mas daqui para lá? Não. Aqui a gente vai chegar através desses canais de drenagem, através de outras canalizações que a gente está fazendo para captar, até chegar ao ponto do campo da bomba, o ponto da travessia. Aí nesse trecho são 150 metros de extensão à travessia. Aqui o campo da bomba é aqui dentro. Sim, vamos lá ver. São 2.300 metros. Bora lá. Exatamente, que está em obra, agora está fazendo o muro, que quem fiscaliza os trabalhadores lá, tudo sou eu. Já viu? É assim que vai ser, vamos lá. Dona Gessida, não, a senhora vai comigo, Dona Gessida, meu orientador aqui. Essa aqui é o A melhor. gente vai ver o que se dá mais cômodo. Essa ganhou, mas essa aqui eu não quero no café. Aqui agora a gente está mais para frente, está aqui dentro do bairro São Bento mesmo. No final daquela rua da Felduque, né? Segue direto, entra à direita, né? Está falando a questão do escoamento dessa região aqui, como que vai ser feito. Tá vendo aqui que praticamente o canal está na margem da rua, tá vendo aqui? E eles vão encontrar um outro caminho para escoar essa água lá para o Campo do Bomba. O Campo do Bomba é aquela área que fica em frente à Felduque ali. Lembra? Quando a gente está vindo aqui para... Quando a gente está indo para o Rio de Janeiro, aquela parte do lado direito, né? Onde tem aquela empresa de gás ali, né? Aquela empresa, aquela área verde gigante, onde chegaram a comentar um tempo atrás que ia ser feito um Ceasa ali, né? Ali é o Campo do Bomba, né? E essa água do São Bento vai ser direcionada para aquela região ali, ok? Então vai acompanhando daí que a gente vai continuar mais para frente. Tamo junto. Isso a gente consegue encaixar. Para botar aqui, fazer aqui o anilhamento da casa dela para acabar a água. Isso a gente consegue, isso a gente consegue encaixar. Eu já te falei, isso é importante. Quem puder participar, tá vendo aqui, o comitê de acompanhamento. Aqui mora gente. Não, eu vou acompanhar com mês, meio fim. Aqui mora gente do coração bom, mora gente humana. A luz, só vê até a metade, para cá eles não têm luz. Quando bota fogo no lixo, eles ficam sem luz a noite toda. Então a gente pede, eu pelo menos peço que alguém faça alguma coisa, se você quiser fazer alguma coisa por esse pessoal daqui. É uma ajuda para eles. Aquela ali, ó, a guerreira maravilhosa. Aqui todo mundo são amigos. Entendeu? Quando me dá, às vezes eu só deu Em 2001, eu ia pegar um pedaço de terra ali na frente para me morar, porque eu morava de aluguel. Entendeu? Só que eu não me senti bem, né? Porque era assim, era mais afastada as casas uma da outra, né? Eu falei, poxa, eu tenho filha, né? E tal, um lugar desse para chegar no ponto do ônibus aqui, entendeu? Era quilômetro. Era quilômetro, entendeu? Tem que chegar lá perto do rio, Sarapurim, para entrar. Sim. 3,5. 3 quilômetros. Viu? Eu assovio com a manga. Eu desisti porque eu fico revoltado disso. Nós estamos dentro da lei, o morador aqui, dentro da lei, eu estou brigando, estou com 5.500 assinaturas. Antes ela ali, que com 5.500 assinaturas está na lei, isso é a maior injustiça que tem fazendo uma estação aqui, então 7 quilômetros, nós estamos aqui 3,5 km, está dentro do orçamento de medida de estação. Fizeram uma lá no Corte 8, que eu digo puxando para lá e eu puxando para cá. Mas eu estava sozinho. Agora nós estamos com um soldado aí. Eu vou partir para dentro do Inel, ele vira meu amigo ou inimigo de uma vez. O João Batista, a gente briga tanto que ele virou meu amigo. Ô, seu Carlinhos. Fala para ele aí. Boa tarde. Como é que a senhora está? É que estão falando não, destruíram as casas lá na frente, lá perto do dique. Aí eu queria saber se aqui também vai ser... Não tá. Seu Carlinhos sabe disso. Seu Carlinhos. Fala aqui, seu Carlinhos. Estão derrubando a casa lá do dique. A moça aqui está falando.
as pessoas já foram é para ter, mais aí, para 10 anos atrás. Isso, ela quer saber se tem previsão, no caso, de retirada deles aqui. É isso que ela está querendo saber. Se tem algum tipo de previsão. Na parte do projeto Iguaçu, nessa etapa, não. A gente não tem previsão de retirada de ninguém aqui. O que a gente vai fazer aqui é justamente a melhorar a micro e mesodrenagem do bairro, que hoje ela está completamente, o escoamento está para o polder, e o polder está completamente ocupado. Então a gente vai desviar a drenagem para a gente jogar, não vai atrapalhar a casa da senhora não. A gente vai colocar mais uns 150 metros para lá para jogar água, e aí com isso a gente pode tentar ver algum tipo de captação para essa situação de vocês aqui. E como que vai ser essa travessia do rio? É isso que a gente está querendo. Como vai ser a travessia? De lá para chegar aqui? Cá. Isso. Não, mas por onde que ela vai passar aqui? Aqui que a gente quer entender. Por baixo. Vai ser via galeria, no caso. Sim, por MND, método não destrutivo. A mais alta. Entendeu? Não vamos cortar a linha do trem, não vamos cortar para assentar a galeria, não. Ela vai por... É basicamente um túnel. Um túnel por furo direcional. E vai dar cota. Vai dar cota. Não, a gente fez topografia. A gente vai dar cota para chegar, por isso que vai ser lá embaixo que a gente vai chegar com essa galeria. Isso aqui, você entendeu? Isso aqui, e tem não, aqui, a bala para a água escoar. E tem um balão que já sai. Viu como... Na beira da pista. Não, na beira da pista. Então você não deve jogar aqui. Vai praticar o seu quando ele quiser. O que ele quis dizer, em outras palavras, é o seguinte: essa etapa do projeto Iguaçu é a parte vamos botar assim, de drenagem, ou seja, fazer com que a água do bairro escoe e chegue na área que é para ela poder ficar, que na área das casas, agora. Então vai o quê? Vai drenar os rios, vai fazer galeria, tudo que está acostumado a fazer. Que é o que a gente está perguntando para ele, beleza. Que eles vão jogar água do São Bento para cá, para a área vazia. Aí como que vai chegar lá? Foi o que eu perguntei. Ele falou que vão fazer galeria subterrânea aqui, tipo túnel, que vai chegar lá no bairro e vai jogar essa água para lá. Então a parte dos moradores, nessa etapa, não está previsto mexer. Não vai mexer com ninguém. Só é a questão mesmo de drenar a água do bairro para chegar, entendeu? Na área livre. Tá bom? Tá bom, obrigada. A outra parte que a gente bate na terra, seu carro, vai vir no meio, toda o que ela vai lá para a beira da pista, tem um outro balão, aí já vai tirar, o que a família vai receber, essa etapa por enquanto eles não vão fazer, na verdade eles sempre empurram a gente para o barulho. Então por enquanto não está previsto mexer nada disso. Tá? Tá bom, obrigada. Passa para os outros depois, para não ficar preocupado. Não. O pessoal fica até aqui, né? Não, não sei como é que é. Tá, fica preocupado com isso agora não. Mas é em algum ponto, e aí a gente define isso. Essa etapa do... Lembra que o senhor não estava na última audiência pública? O senhor estava na primeira que eu participei da audiência pública? Onde foi? O que você fez? Lá do Pilar, o senhor estava... Não, seu Carlos não... Eu fui depois. Deixa eu explicar. Algumas intervenções não tem como a gente mudar, que é o que está aprovado, que é a dragagem do Iguaçu, dragagem do Sarapuí, a implantação do dique, reconstrução do dique, tanto do Pilar quanto o dique do Cidade dos Meninos. Algumas coisas não dá para a gente mexer, mas essa intervenção aqui dentro do São Bento, é isso que eu estou falando, a gente consegue ajustar. Porque aqui ela quer falar que é essa intervenção é justamente para melhorar de fato o bairro. E é por isso que você já morreu. Mas deixou que fez a hora certa. Vai. Durante todo o processo. Algumas coisas não. É isso que tem que falar com ela no momento. Só vai mexer na questão de canalizar o rio, drenar o rio, mexer com água. Não vai mexer com você. É só falar que a pessoa fica tranquila. Entendeu? Já está pronto. Quem fez foi tão feito mesmo. Rogério, pode cobrar isso também, inclusive, em relação ao crescimento. De fato, esse trecho é um trecho que dá para a gente ajustar, respeitando os quantitativos, tudo, mas capta aqui, capta ali, joga colar, mas o conceito, a solução é essa. A gente desviar a drenagem que é para o polder São Bento para a gente jogar para cá da melhor forma possível. Procura incluir na apresentação, não sei se ainda está, mas de repente mais para frente, como é que vai funcionar exatamente essa passagem, para a gente poder entender exatamente medidas.
aqui tem... Mas eu tô falando, o ponto de saída pode ser alterado, entendeu? Tá bom. E porque tem várias de manilha, aí não dá vestimento porque é de manilha. Mas o que está falando é exatamente uma galeria, ou seja, é a fonte principal para a água ser jornada aqui dentro. Então, já tinha o valor joga lá direto da água, já vai Sim. Vamos agora para a última etapa, que é só para mostrar ali a do Sarapuí do Iguaçu, da 040 que a gente vai. Parabéns. Essa daqui é a linha do trem, a rede ferroviária que segue em direção central do Brasil. No caso, para cá é o bairro do Gramacho, né, para onde a gente está seguindo, e para cá, Campos Elíseos, né? A própria rede ferroviária Estação Perdida está construindo esse muro, tá vendo? Está construindo um muro de contenção aqui, ó, dessa região, tá vendo aqui, ó? Aí. Mas mesmo assim já tem bastante construções, na verdade, aqui do outro lado, e é claro, as famílias vão ficar preocupadas, vão ficar com medo, né? De repente tirar elas ali, não saber para onde vai e tudo mais, e essa era a preocupação dos moradores, que a gente conversou com eles ali, orientando eles que nesse momento não existe previsão ainda de retirada de família, de reassentamento, no caso, no projeto, né? Que a ideia do INEA no momento realmente é só mexer com parte de drenagem dos rios, de escoamento da água dos bairros, né? Na verdade, né? Isso aí, a gente está aqui no São Bento, lembra? A gente está no bairro São Bento ainda. Essa, se eu não me engano, foi a 7ª parada que a gente fez. A gente vai fazer uma parada ainda para poder entender. E amanhã a gente vai estar participando, né, de mais uma reunião aberta do Projeto Iguaçu, que vai acontecer lá no Sarapuí, lá na Escola Municipal Poetisa Cecília Meireles, que fica ali no campus da IFRJ, do lado da UPA do Sarapuí. A reunião vai acontecer ali amanhã às 10 horas. Ok? Então todo mundo está convidado. A reunião é aberta à população e você pode ir lá para você poder entender melhor do projeto, principalmente aqui na região de Duque de Caxias, que essa fase vai contemplar mais. Tá ok, galera? Vai acompanhando daí. A gente vai em outro ponto agora. Voltando na live agora, a gente está na 8ª e última parada. A gente está aqui na ponte sobre o Rio Sarapuí, aqui na rodovia Washington Luiz, aqui em Caxias. A gente está chegando nesse ponto aqui agora, ó. Vocês conhecem muito bem. Onde o Luiz Renato vai estar explicando para a gente aqui a intervenção nesse trecho aqui do Rio Sarapuí, né, que é um importante rio de drenagem aqui que escoa, né, boa parte do Jardim Gláucia, Gramacho, né, Santa Teresa, Parque São José, se eu não me engano pega uma parte também de Jardim Metrópole, né, São João de Meriti. E o Luiz Renato está explicando pra gente aqui, ó, está em cima da ponte, aqui na rodovia Washington Luiz. O Gilcinei é da colônia de pescadores, conhece muito essa região aqui, né? Sabe muito bem a parte que está assoreada, a necessidade dessa região aqui. Entendeu? Aí eu vou poder explicar um pouquinho, né? Não precisa gravar agora não. Renato!
algum caimento do Iguaçu e do Sarapuí, nós estamos no Sarapuí, para que você tenha algum caimento para diminuir o efeito de remanso. Justamente a água da Baía de Guanabara entrar para dentro do rio. Isso influencia significativamente o problema de enchente que teve tanto lá, todo o problema de enchente. Você não tem uma capacidade de escoamento para não ficar refém do efeito de remanso, não adianta fazer nada. O trabalho de fazer qualquer tipo de obra de macro-drenagem em regiões de baixada é justamente esse. Você tem baixa velocidade e você tem efeito de remanso, que é efeito relevante. Então, são 9 quilômetros de extensão, trecho Caxias, no Iguaçu, ou seja, a gente foi lá na ponta da Kennedy, nós terminamos, nós estávamos onde começa. Aqui, mais 20 quilômetros para frente, que a gente chama de Estaca Zero. E aí, com isso, o sistema como um todo, a gente trabalha, recupera o todo, recupera a capacidade de escoamento do Iguaçu e do Sarapuí. Aí, com isso, a gente consegue, nessa primeira etapa, não repetir os eventos que ocorreram em janeiro de 24. Alguma pergunta? Do Sarapuí não vai essa limpeza. Pega aí as costas aí. Vai essa limpeza. Vai até trecho do Caxias, vai até Presidente Kennedy, tá? Onde a gente passou. E o Belfor Roxo são mais 7 quilômetros a montante da Kennedy para cima. Belfor Roxo, você sobe o Bota, sabe onde o canal Machambomba? De desastre do Machambomba, do Botas é onde termina essa etapa de Belfor Roxo. O Belfor Roxo vai ter uma segunda etapa também de 100 e poucos milhões. Não, 60, 70 milhões de reais. Agora, Renato, eu não sei exatamente. Se eu não me engano, essa informação que passou pra gente foi o engenheiro João Batista do INEA. Né? Esse efeito de maré que a gente sofre lá na Baixada Fluminense, qual é o alcance? Segundo a informação, era 15 quilômetros. Vamos lá, é gradativo. De fato, tem o efeito de remanso, você consegue chegar, sentir, em alguns casos, até em Belfor Roxo. Só que ele é gradativo. Aqui, por exemplo, você tem um efeito que é muito maior que você tem ali onde a gente estava na Kennedy. Mas você tem efeito de remanso até lá. Então, quando a gente faz o projeto... A gente normalmente vê a Gigoga voltando, agora no momento tá voltando. A última vez... Tá voltando, devagar, tá voltando. Quando eu vim aqui com a caixa fazer a vistoria, a velocidade estava quase 1 metro por segundo de remanso. 1 metro por segundo, tem isso. Entra mesmo. Então, o efeito de remanso, quando a gente faz, por isso que o modelo matemático, a modelagem hidráulica, para fazer a concepção do projeto é muito importante. Porque você tem que identificar, ver a contribuição da bacia, né, todas as suas vazões, e modelar também a entrada de água, que é o efeito do remanso. Aí com isso a gente consegue calcular e dimensionar uma solução hidráulica para o TR de 50 anos. Então, sim, o efeito de remanso ele é forte, sim, ele pode chegar até 15 km, mas ele é gradativo. Quanto mais a montante, menor o efeito de remanso, e isso é dimensionado quando a gente define as soluções hidráulicas, esse efeito de remanso, para que você não tenha esse transbordamento do rio. Porque você tem que ter uma área suficiente de acúmulo, sim, que é justamente entre os polders. Sim, ou seja, sim. Por isso que a gente está falando, que tem que desocupar justamente essa área de polder para gerar mais área para acumular água, justamente quando a maré tiver água, tiver alta. Deixa eu explicar esse efeito. Deixa eu explicar aqui esse efeito remanso que ele falou aqui. Nós temos 4 luas. Nós temos a lua nova, a lua cheia, a 4 crescente e a minguante. Nós estamos na 4 crescente, que ela não tem velocidade para empurrar as pontes lá em cima.
entendeu? Ela vai ser um certo limite, mas continua descendo. Quando nós chegamos na lua nova, lua cheia, a maré tem mais pressão, como ele falou, ela pode atingir até 15 km. Essa maré aí, muito mal se atingir, é 2 km só. Ela lentamente ela vira, mas se chover agora, nessa época, ela tem efeito, vai embora. Mas se a gente pegar uma contra-maré, chovendo, e a maré enchendo, ela tem mais força para empurrar todas as águas lá para cima. Que é a lua, a gente fala sobre a lua nova e a lua cheia, que é as duas marés mais altas que nós temos, entendeu? Nós temos duas, a lua que é a minguante e a crescente. Então, se tiver algum problema de chuva ou assoreamento, esse de chuva e alagamento, é o problema do assoreamento. Nós temos aqui um rio com a profundidade de 6 metros de fundura, nós estamos com 3. O resto do assoreamento. Nós temos um rio com 60 metros de largura, nós estamos ele com 30. Então, porque vem assoreando, né? Entendeu? Aí fica assim assoreado. Então, nós temos ali, quando for atrás da água, certamente, tudo essa nação vai ceder mais. Ela vai ceder, por isso que a gente vai trabalhar só a cota de fundo, só o fundo da casa, para justamente não fazer o processo de desponte dos taludes. Ali, no Iguaçu, a gente vai ver que no trecho do Iguaçu você teve o afogamento da 040. A gente, no extravasamento de janeiro, a 040 ficou debaixo d'água. Gente, mas enfim. Vamos pro Iguaçu agora e lá a gente termina. A gente vai agora para a última etapa. Eu pensei que essa aqui era a última etapa, mas não é. Aqui do Rio Sarapuí. A gente vai para a última etapa agora, que é da ponte do Rio Iguaçu, ali na divisa de Carreduque. Ok? Vai acompanhando aí, pessoal. Muito importante as informações que a gente está recebendo aqui dos técnicos, hein? Aqui, na verdade, está comprovando tudo aquilo que a gente já vinha falando ao longo do tempo. Questão de efeito de maré, áreas para acúmulo de água nos bairros, entendeu? Porque, na verdade, como eles falam de sistema, é como que essa água vai ser captada, como que ela vai ser acumulada, quanto tempo que ela vai levar para sair, se ela vai ter saída para a Baía de Guanabara, tudo aquilo que causa. Ou seja, são vários efeitos, na verdade, o Sinei está aqui, ó. O Sinei está aqui, são vários, na verdade, efeitos nesse sistema que impedem que essa água da Baixada, na verdade, ela escoe como deveria escoar, não é isso, Sinei? Deixa eu passar para o lado aí. Lá embaixo, na saída da Foz do Iguaçu, Sarapuí, infelizmente, a nosso rio aqui está com 5 metros de fundura e lá na Foz tem um pão. Então lá criou uma duna para sair para Guanabara que se for navegar aqui com o barco de baixo calado ou fundo calado, nem passa, né? Entendeu? Não consegue passar, entendeu? Tem que esperar a maré encher mais para poder a gente atravessar para a Baía de Guanabara. E isso já está assim há quanto tempo? Já está há mais de 25 anos. Ó, para vocês verem, lá na primeira etapa, né, o Dr. Paulo Canedo sempre falou pra gente sobre essa questão aí, né, dessa parte da saída da água, do Sarapuí, do Botas, também lá do Meriti, do Iguaçu, entendeu? Sem ter essas áreas, na verdade, desassoreadas, não tem como a água da Baixada sair, ela vai ficar presa nos bairros, entendeu? Então é um conjunto de fatores. Então, na verdade, essas obras paliativas que vereador faz, prefeitura faz, na verdade, não funcionou, nunca funcionou, na verdade. Ou seja, esse tipo de trabalho que a gente está falando que vamos fazer agora, na verdade, nunca fez. Nunca fizeram. E é necessário. Sempre nós temos aqui o conhecimento de desde há 35 anos, botaram para fazer dragagem aqui, infelizmente levou 3 meses a dragagem, tiraram e fizeram o assessoramento. Algumas anteriores ainda conseguiram fazer, mas lá em 1981, 82, entendeu? Daí para cá, não mais. Então, na verdade, né, é importante a participação da população estar aqui cobrando, a pessoa que de fato conhece, como você, que é liderança, que é pescador, que conhece, na verdade, de fato, o que acontece, o problema, né? A origem do problema. E como nós somos, até o morador da comunidade, pesqueira também, entendeu? Nós conhecemos todo o efeito que vem acontecendo de enchente lá na terra, lá fora, na Baía de Guanabara, a gente tem todo o conhecimento que o problema é lá na Foz. Vamos seguir para o próximo ponto agora, pessoal.
2024, a gente teve esse trecho aqui ficou debaixo d'água. Esse trecho da Washington Luiz ficou debaixo d'água. Mais especificamente aquela bacia ali. Por conta do não escoamento aqui do Iguaçu. Tá vendo aquela área ali com a vegetação diferenciada? Aquilo ali foi um desmoronamento da margem direita do Iguaçu, que cedeu. Isso foi pro meio da calha do Iguaçu. Agora, esse cucuruto fez com que essa drenagem da 040, independente do Iguaçu, para justamente não afogar a 040, estava completamente afogada e a capacidade de escoamento do Iguaçu não foi possível por conta de assoreamento, principalmente desse cucuruto aqui. Então, o que nós vamos fazer? A gente primeiro vai fazer uma contenção com estaca-prancha para o material não continuar cedendo e vamos fazer a dragagem aqui do Iguaçu somente da cota de fundo, para acertar a cota de fundo, para conseguir uma declividade mínima necessária para chegar na Baía de Guanabara. Coisa que hoje, como eu fui pro Justinês, se a gente vai navegando para sair na Baía de Guanabara, é um lamaçal só. Até onde vocês vão abrir isso? Nós vamos abrir até chegar na Baía. Vamos lá, você tem um trecho. Tem uma parte da Bahia que já está. Tem uma parte da Bahia que você tem entrada e saída de sedimento, de areia até o tempo inteiro. Só que a gente tem uma cota que a gente tem que chegar, que é a cota 4. A gente tem que chegar na cota 4. E vamos subindo gradativamente até lá. Então, a meta é chegar na Baía de Guanabara, na cota 4. E subindo. Pelas simulações, permitiria os pescadores irem e virem? Sim, com certeza. Não, vai continuar. Você vai ter fluxo, que hoje não tem. Hoje você só tem mais entrada e saída. Eu vou mandar umas fotos depois lá do grupo, né? Para vocês terem noção como está indo lá. Aqui nós estamos realmente, quando eu passei para você ali, nós estamos aqui com 5 metros de fundura. Lá na foz da Baía de Guanabara nós temos um palmo. Essa maré agora aqui, você não consegue passar. Sim. Entendeu? A maré de lua cheia, de lua nova, você tem que esperar ela vir para você atravessar. Ou a pessoa tem que ter horário para ele vir. Entendeu? Tá? Eu vou botar ali a foto e vou explicar para ver isso aí, que a gente não precisa só que abra o canal. Não. Porque aquilo ali é uma praia. Infelizmente toda a praia está assoreada com 1,5 metro de lama. E depois tem que ter uma manutenção constante para que essas intervenções que estão sendo feitas agora permaneçam e tenham perenidade, coisa que não tem. Isso é uma coisa que a gente está colocando no próprio termo de referência, que a obra, quando finalizar, ela tem que preparar um estudo. Ela tem um prazo de validade. Ela tem um prazo de validade e após a finalização da obra, tanto o INEA quanto a Prefeitura de Belford Roxo tem que ter um plano de manutenção para manter essas intervenções, para não a coisa ficar parado e depois volta tudo de novo. Os problemas de enchente. Então esse é o plano que a gente está indicando também. Ô, PH, uma pergunta é o seguinte, é complexo. De acordo com os históricos das enchentes, dos problemas que a Baixada Fluminense teve, que a gente teve, quando acontece o fato, eu acredito que vocês devem ter essas informações, mas quando acontece o fato em si, no momento do fato ali, você consegue saber se a maré estava cheia ou se estava baixa? Vocês fazem esse tipo de pesquisa para poder saber o que suporta, né? A gente sempre modela, projeta com o pior cenário, em termos de remanso, né? Entendi. E pré-mar. A gente trabalha com a pré-mar, perdão. A pré-mar, eu tô lembrando do termo. A gente trabalha com a pré-mar pior, ou seja, no pior cenário que o companheiro aqui colocou. Então, o nosso pré-mar é sempre no pior cenário, quando a gente faz a modelagem e aplica, dimensiona a seção hidráulica. Eu não estou dizendo que a gente vai anular o efeito de remanso, não é possível. Só que a gente está calculando de tal forma que o efeito de remanso, que sim, pode chegar até 15 km, não faça com que a capacidade de escoamento dos afluentes
e a capacidade de não transbordamento do Iguaçu ocorra. Essa é a meta. Esse é um bom momento para o Comitê de Bacias e a própria SESI divulgar como é que está acontecendo, como é que está monitorando. Aí vai mais ou menos na direção que você está falando. É importante. É isso. Pessoal, alguma pergunta? Prazer em revê-lo. Eu gostaria de ali. Informação importante que o Vergara estava passando aqui agora, que era coisa que tinha dúvida de saber, né? Se eles faziam o cálculo baseado justamente nesse cenário complicado de o quê? De um efeito de maré. Tá chovendo lá em cima, lá na cabeceira, né? Tá chovendo lá em Tinguá, em Petrópolis, lá em Nova Iguaçu, essa água tá descendo. Chega aqui e encontra com efeito de maré a água da Baía de Guanabara, a gente está aqui na ponte da rodovia Washington Luiz, a água da Baía de Guanabara retornando, né? Quando chega isso lá em cima, impede que a água saia. E é o que o Vergara estava explicando aqui, né? Que o cálculo é baseado no pior cenário, ou seja, né, a chuva acontecendo, a chuva não parou, um efeito climático complicado, um volume pluviométrico altíssimo, né, e a maré alta. Como que vai fazer com essa água sair? Então a ideia é justamente criar uma forma dos rios conseguirem acumular mais água, que é o que eles vão fazer, que é aprofundar mais o rio, como o pessoal falava. Mas essa parte, entenda, muita gente falava da questão lá do Botas, de outros rios, mas se não fizer essa parte aqui agora, que é a parte da saída para a Baía de Guanabara, da entrada da água da Baía de Guanabara, que é justamente o rio Sarapuí e o rio Iguaçu, não adianta fazer os bairros, porque essa água não vai conseguir sair, ela vai ficar presa por causa do efeito de maré. O rio, como tem pouca capacidade, né, ele está assoreado, né, como o pescador mesmo estava falando ali, né, o cara da associação, o cara que entende, o cara que há anos trabalha com isso, estava falando ali, o rio está colapsado, ele tá assoreado há mais de 20, 30, 40 anos. Então essa água não passa por essa região, porque a profundidade do rio é menos que a metade, entendeu? É menos que a metade, e a saída, principalmente a saída lá da Baía de Guanabara, não tem nem meio metro de profundidade o rio, de tanto assoreamento que tem naquela parte lá, que é o que o Luiz Renato Vergara está falando, que eles vão estar fazendo esse aprofundamento, essa limpeza, para essa água conseguir passar, sair. Ainda não terminou aqui não, vamos acompanhar ali, eles estão falando ali, ó. Deixa eu virar a câmera aqui, ó.